Oi, gente, Doroti, do Netweaving para Negócios. Hoje a gente está aqui no SofaCast recebendo uma pessoa muito especial. Depois vocês vão saber o porquê, mas no meio da entrevista vocês vão entender o porquê. Regina Azevedo, outras palavras, comunicação. Vocês vão entender tudo que essa mulher faz, porque ela é polivalente. Vocês vão entender um monte de coisa que ela vai falar. E conheço Regina Azevedo. Bora lá, Regina. Olá, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Então, é aqui uma oportunidade de vocês conhecerem, né, todas essas coisas que a Dorothy vem falando sobre mim. Rê, o que a Outras Palavras faz atualmente? Olha, Outras Palavras, ela começou como uma editora de livros, né? Publicamos nossos próprios livros, publicamos outros autores, e atualmente nós enveredamos para esse ramo da assessoria em comunicação, né? Devido àquela expertise que eu fui adquirindo ao longo do trabalho que eu realizo no MBA da Escola Politécnica da USP. Lá eu ensino disciplinas relacionadas à comunicação, motivação, gerência de recursos humanos para engenheiros. É um desafio que eu enfrento há exatamente 28 anos. Só lá, mas a carreira começou Não bem tem, antes. ela só tem 28 anos. Eu tenho um pouquinho mais do que isso, né? E hoje, então você está mexendo com a comunicação e branding também. Exatamente. Dentro da assessoria de comunicação, nós estamos focando nessa questão da criação da identidade da marca, né, da revitalização da marca e propriamente da criação da marca, né? Então, dentro disso, as pessoas ficam um pouco confusas, né? O que que a gente faz? A gente faz publicação em rede social? Não é bem o que a gente faz. O que a gente faz é o seguinte: você tem uma nova empresa, aí você quer divulgar essa empresa, mas você não sabe qual é o ponto forte, quais são os diferenciais, você não consegue se comunicar com o público dizendo qual é a sua política, quais são os seus valores, você não consegue criar um slogan efetivo que de fato vá marcar, né, como o nosso, que é a experiência que marca, porque juntou a minha experiência com a questão do branding da marca, né? Então, essa escolha das cores, é um respeito muito grande à identidade do próprio empresário, né? Porque você não pode fazer uma empresa que não se pareça com a pessoa que vai conduzi-la, né? A pessoa tem que estar presente na marca. Então a gente trabalha isso, nós temos assim, eu acabei dividindo esse projeto em 3 fases, né? A fase Gênese, em que a gente vai apresentar essa questão da identidade da marca. Depois tem a fase presença, em que nós vamos orientar a pessoa de como ela vai circular nos multimeios. E, por fim, tem a fase crescimento, em que a gente vai desenvolver junto com a empresa projetos que possam ser apresentados a empresas parceiras para que eles possam, então, empreender assim parcerias que realmente valham a pena. Eu percebo, né, eu trabalho com engenheiros no nível de gerência, são pessoas que estão crescendo, muitos deles revoltados, porque eles falam, eu queria só ser engenheiro, aí o crescimento natural na carreira fez com que eu me tornasse um gerente de pessoas, não entendo nada disso, não entendo de gente, eu queria ficar lá na minha prancheta, na minha obra, o meu capacete, mas, né, o mundo mudou e eles acabam gostando, né, de lidar com essas coisas. E aí nós trabalhamos nessa questão de prepará-los para lidar com pessoas, né? Então, lá a gente faz também uma parte de treinamento, né, empresarial, para implantação de projetos. E então isso a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Basicamente, temos tido bastante sucesso, né? São pessoas que vêm de grandes empresas e às vezes eles trazem os cases para a gente resolver na sala de aula, outras vezes eles contratam a gente para dar uma consultoria especial dentro da empresa, mas eu quis trazer essa expertise para os novos empreendedores, né? Eu acho muito importante que o novo empreendedor ele tenha uma cara de gente grande, ele tem uma estrutura de gente Próspero. grande. Próspero é uma ótima palavra, mas principalmente na questão da organização,
Às vezes a pessoa começa muito confusa, ela não sabe, né? Você lembra que a gente fez 5 minutos de produtividade? Eu Sim, falei sobre o quê? Eu falei sobre como usar organizar o o seu tempo. tempo. Vamos partir de um mapa mental. Hoje em dia as pessoas têm muita informação e pouco conhecimento. Então o que que acontece? Elas têm Perfeito, informação de todo lado e elas falam, ah, perfeito. isso aí eu já sei, deixa que eu faço meu mapa mental, deixa que eu faço lá o meu projeto com os meus valores, a minha missão. Só que, o que que acontece? Principalmente com a inteligência artificial. As pessoas vivem muito no mundo de copia e cola, né? E depois, na hora de entregar, como é que você vai entregar essa verdade? Como que você entrega essa verdade? Se você, de fato, né, não está fazendo uma coisa que realmente te pertence, que diz respeito à sua natureza. Eu respeito muito isso, a identidade do profissional. Nossa, perfeito. Você sabe que você falou no grupo mesmo, esse negócio de como você gerenciava o teu tempo ao longo do dia? Cara, aquilo para Uhum. mim fez tanto sentido, mas tanto sentido. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso foi um tapa com luva de pelica para mim. Porque, cara, eu sou uma pessoa, gente, fora de brincadeira, eu sou uma pessoa que eu não tenho, o meu dia não tem 24 horas, o meu dia às vezes tem 36 horas. É um negócio impressionante. Eu já acordo assim, parece que eu já acordo no atraso. É uma coisa impressionante. Eu já acordo, eu já tomo, assim, a primeira coisa que eu faço, eu boto na cabeça que eu tenho que arrumar a cama, porque eu arrumo a cama, parece que eu já fiz uma tarefa, eu já concluí uma tarefa, então, sabe, parece que aquilo eu já fiz alguma coisa. Aí eu já vou pro banheiro correndo, tal, não sei o quê, já, sabe, já faço, já boto a cafeteira ligando, já faço, sabe, eu já vou fazer, já ligando as máquinas, já boto a roupa para lavar. Eu trabalho muito, muito no online, né? Então, as máquinas me ajudam muito. Então, enquanto eu estou fazendo uma reunião, é a máquina batendo roupa, é a cafeteira funcionando, é a máquina lavando a louça. Então, assim, eu vou me ajeitando com as máquinas. Ao mesmo tempo, eu já vou marcando as reuniões do próximo dia, né? Então, e já vou vendo assim, a minha listinha do caderno. Só que no meio do dia vão entrando as reuniões, né, que não estão Uhum. programadas. E aí começa aquela avalanche. E assim, são reuniões que eu fico, mas se eu não fizer, pô, eu estou prejudicando fulano. E se eu não fizer, vai dar ruim, porque eu posso estar prejudicando o hospital, eu posso estar prejudicando a instituição tal. Meu, como é que eu resolvo isso, sabe? Então aí eu vou atropelando. Meu dia que estava todo organizado começa a se atropelar. E aí o meu tempo que estava organizado vai para o beleléu, entendeu? Hum. Então eu falei assim, gente, eu preciso fazer essa gerência de tempo, sabe? Porque a minha vida é uma loucura, uma loucura. Hoje você falou assim para mim, vamos tentar almoçar, né, antes, tal, vamos Uhum. tentar fazer alguma coisa. Eu falei, sem chance, cara, sem chance. Não dava, porque assim, entrou no meio, né, um outro assunto que até posso colocar aqui, uma outra organização me ligou querendo doação, eu tenho o contato do doador, sei aonde procurar a doação. Eu falei assim, aí é rapidinho, eu consigo fazer isso, entendeu? Então, mas podia ter dado um jeito, mas quis fazer o contato com o doador, porque aí eu já converso com o doador, já vejo a doação para um outro lugar, entendeu? Então, por aí você já vê a diferença dos nossos ritmos, né, Dorothy? Porque tanto o meu dia quanto o seu só tem 1.440 minutos. E o que que a gente vai alocar nesse tempo depende muito, conforme eu te falei, da natureza da pessoa. Você conheceu meu pai era um homem tranquilo. Meu pai era um cara que dormia depois do almoço e conseguia dormir a noite toda. Hoje eu vejo que todo mundo tem insônia, né? E eu não, adoro um travesseiro, fala agora é hora de dormir. Eu não gosto de dormir à tarde, porque eu perco o ritmo. Mas eu gosto de dormir minhas 8 horas, sabe? Tranquila. E então tem essa questão que há muito tempo eu pratico esse ócio criativo do Domênico de Masi, que é o quê? É você associar trabalho, lazer e estudo. Então, quando você está estudando, você não sabe se você está brincando, quando você está trabalhando, você não sabe se você está estudando, e eu realmente vivo isso. Né? Essa é uma teoria do mais ou menos meados, acho que princípio dos anos 90.
E eu ainda levo isso para os alunos e falo, lá vem a mulher com aquelas teorias velhas dela, coisas dos anos 70, riquíssimas, até dos anos 60, porque eu levo tudo muito, assim, de uma base muito firme, sabe? Não é. Uma vez um aluno perguntou para mim, quando é que a gente vai ler tal livro? Eu não vou falar o livro que tem, vai ficar chateada comigo. Eu falei, aqui nesse curso não vai ler nunca. Eu falei, porque a gente vai falar de coisa tão mais importante que isso aí que está na moda, entendeu? Tão mais fundamental que você vai ver que isso aí não é bacana da gente perder tempo aqui, só temos 30 horas, né? Investir tempo nesse livro não vamos. Então, eu realmente eu procuro praticar as coisas que eu gosto de compartilhar, sabe? Né? Quem conhecer minha logomarca vai ver que isso aqui se identifica com a minha logomarca, não se Sim, identifica? com toda Realmente, a certeza. logomarca é preto e branco, eu visto muito preto, né? Desde o tempo que eu fui é, assistente de produção, né? De moda, tal, produtora de moda, a gente vestia por uma questão de conveniência, porque o preto não aparece, você está suado, você está sujo, você está descabelado, só aparece pelo de gato, né? Pelo de gato, aparece um monte. Mas depois você vai assimilando e vai tornando aquilo parte de você. Então, em todas as coisas você tem que ter a sua marca. Você mesma sabe que uma das minhas marcas é gato. Então, as pessoas veem coisas de gato, me presenteiam com coisas de gato, esperam que eu, né, tenha gato, tenha postagem de gato e tal. Então, qualquer coisa pode se tornar sua marca pessoal. Isso é muito importante, né? A gente está preparando uma série agora em que vamos falar a diferença entre a autoridade e o influenciador. O influenciador ele é muito marcado pela vida pessoal dele. Então ele faz um monte de gracinha lá, expõe um monte de coisas próprias, né? E diz também, de fato, ele produz algum conteúdo, né? Agora, a autoridade produz conteúdo de valor, que é aquilo que eu te digo, daqui 30 anos o que essa pessoa falou e fez vai servir como modelo. Agora, daqui 30 anos, os BBB da vida, não é 30 anos, daqui Isso não. nem 30 Não, 30 meses, anos, daqui é isso 3 mesmo. meses, quando eles saírem da casa, pouca gente vai lembrar deles, né? Alguns, é claro, já estão lá dentro com aquela intenção de se tornarem líderes de alguma coisa, atores, apresentadores, mas você sabe que a grande maioria está lá só servindo de escada, né? E é importante ver no meu ramo, que é a comunicação, como isso vai acabando, né, com expectativas. Outro dia eu vi uma moça tão talentosa, ela veio perguntar para mim, e para o meu namorado, que é da área também, que é da área de marketing, poxa, eu queria fazer uma faculdade e tal, eu sou muito comunicativa. Ele falou marketing, eu falei jornalismo. Aí depois passou um tempo, ela falou, eu quero fazer teatro, porque eu quero ser influencer. Eu falei, nada contra teatro, só que eu acho que teatro deveria ser uma coisa à parte, né? Complementar. Porque no teatro, pelo que eu vi do currículo, você só vai ter roteiro de teatro, teatro com teatro, figurino de teatro e teatro, mais um pouco de teatro, né? Culinária do teatro é tudo teatro. E não, se você vai para o jornalismo ou marketing, você vai ter sociologia, você vai ter psicologia, você vai ter coisas que vão te alicerçar. Vai que o teatro não dá, vai que o teatro não dá certo. Você tem outras possibilidades, né? Sim, com toda certeza. Aí, Não, como você falou, o teatro é complementar, né? não, eu acho até que é uma coisa séria, tem Sim, gente que sim, leva a sério e se dá muito bem. Agora, qual é o espaço, né, para essas pessoas desconhecidas, né? Você vê que os grandes atores de hoje são filhos, parentes de atores, grandes atores de antigamente, porque se prepararam desde criança, né? Qualquer um deles que você pega uma entrevista, eu vivi na coxia, né? Desde bebê, mamãe amamentava no peito lá na coxia. Então, é outra pegada, né? Então é isso que eu digo, tem que seguir a natureza, mas não pode também viver no mundo ilusório aí de da Nárnia, celebridade, né? Não pode. é isso mesmo. Nossa, é a colocação perfeita. Eu tô nessa linha também. E escuta, hoje há outras palavras, tá indo, tem algum produto, tem alguma coisa que está É, fazendo, está então, lançando? a gente está nessa pegada aí de trabalhar as marcas das empresas, né? A consolidação das pessoas, a gente está trabalhando também na questão do marketing pessoal, porque tem pessoas que elas são a própria empresa, não porque elas são eu presa e elas fazem tudo,
mas porque elas são a marca da empresa, né? Então você vê muitos terapeutas, por exemplo, então trabalhar a imagem dessas pessoas para que elas se tornem realmente autoridades no assunto e no segmento delas, né? E que elas possam, por exemplo, escrever um livro, eu acho que é uma coisa importante para quem quer ser autoridade, porque dá um diferencial, não é qualquer terapeuta, qualquer jornalista, até jornalista, qualquer um que escreve um livro, não. Né? A pessoa tem que ter uma história para contar, tem que ter um conteúdo bacana, tem que ser envolvente, né? Tem que ter coisas, experiências para passar. Experiência não diz respeito só a você ter mais de 30 ou 40 anos. Há pessoas com 20 anos que têm experiência super Sim, intensa. Você vê a menina lá, foi prêmio Nobel da Paz, né? A Malala lá, porque a experiência dela era riquíssima. Então, a gente está trabalhando nesse viés, né? Da construção mesmo do marketing pessoal, da imagem das empresas e auxiliando em tudo que diz respeito à comunicação. Então, uma coisa que eu vejo, por exemplo, as pessoas têm vontade, né, de criar projetos, mas elas não têm habilidade para escrever um projeto. Então, eu quero te apresentar, vou apresentar um projeto para a NetWeave e eu falo, oh, eu tenho um projeto aqui, ó. Vamos fazer um negócio assim? Isso não é um projeto, me desculpe, isso é uma vaga noção, né? É uma vaga noção. Projeto é uma coisa que tem uma estrutura, tem toda uma métrica, né, que vai poder ser acompanhada, tem essa questão da definição do público-alvo, papapá, papapá, né? Marketing está muito mexido, né? Hoje em dia só se fala de dor de cliente, de, como é que fala, persona, tudo isso já existia, viu? Nos anos 60, quando se criou o marketing, já existia com outros nomes, mas realmente, você vê, são estruturas que funcionam até hoje, você pode renomeá-las, é o que eu digo, a marca, às vezes, ela precisa de uma revitalização, a marca é boa, e às vezes a marca não é boa, às vezes a marca é confusa, né? E isso impede que, por mais que as pessoas tentem, né, e contratem bons mídias sociais e tal, a coisa não vai por isso, né? Você não tem o fundamental, o não fundamento. tem o Eu sou uma fundamento e pessoa às de vezes não fundamento. conseguiu identificar a sua identidade. Exatamente, que é fundamental, é o ponto de partida. Sem isso aí, você vai ficar patinando por anos, né? Você vai perder pelo menos uns 5 anos É isso aí. até você experimentar errar, tentar errar, né? Então, é uma coisa que eu digo, as pessoas às vezes investem muito em hardware, né, que é ter o computador, o celular de última geração, em software, hoje em dia quer enfiar tudo que é tipo de aplicativo no celular e computador de última geração, mas não sabe extrair o essencial daquilo, né? E, então é preciso que as pessoas invistam, né, na terceira parte, tem o hardware, tem o software, tem o humanware, né? Ser humano. Você precisa investir no ser humano e tem que começar por você. Você tem que ser o esteio de toda a sua empresa, né? Por mínimo que seja a estrutura dela, você tem que ser a pessoa, porque é você que decide, é você que investe, é você que trabalha, né? Então é muito importante que as pessoas de fato se conscientizem que ter uma estrutura identitária é fundamental. Sem esse primeiro pontapé não dá. Me diz uma coisa, um microempresário que está começando uma empresa, sei lá, Y, De qualquer de coisa. qualquer coisa, tá? Ele vai te procurar. Uhum. Como que começa? Bom, primeiro eu quero saber o que ele faz e o que ele acha que é o diferencial dele. Ok. E aí eu tenho que conhecer um pouco a pessoa. Eu sou muito boa para mapear a pessoa, meu Dorothy. Eu tenho muita experiência com ferramentas de programação neurolinguística, né? Tal. Então, numa conversa, a gente vai mapeando, né, a estrutura da pessoa. E com essa nossa experiência, a gente vai construindo em cima daquilo que a pessoa tem para oferecer. Nós não vamos, sabe, tirar leite de pedra. Nós vamos, de fato, tirar, sei lá, né, cascalho de pedra, porque é a natureza dela. Eu digo muito para os alunos, respeite a sua natureza. Uma vez eles pediam um curso de oratória, dava um curso lá de comunicação eficiente. Ai, professor, quando vai ter aula de oratória? É o meu curso nunca, que eu sou assim. Aí, de repente, eu falei, não, eles querem essa oratória de palco, de político, né? Agora, depois da terceira piscada, você faz assim, né? Isso eu não faço. Eu não faço, porque eu acho que isso não é
uma coisa de Deus, isso não é natural, né? Então, peraí, vocês querem curso de oratória? Tá, então botei lá uma aula de oratória, eu explico como é que Aristóteles concebeu a oratória, como é que é a estrutura de um discurso que realmente funciona, e peço a cada um deles que faça um discurso sobre 2 temas, eles podem escolher entre um e outro. Eles vão lá na frente e se apresentam. E eu digo, sim, isso está perfeito para você. Se você verdade, você vai convencer. Você não precisa gritar, você não precisa falar mais rápido, nem mais alto, né? Nem ficar nervoso, nem nada. Vai na sua. Então, essa naturalidade que a comunicação tem que ter para realmente convencer, né? Aliás, convencer eu não gosto, eu gosto muito de persuadir, né? Persuadir. Que o Humberto Eco falava, convencer é fácil, você tranca a porta para ninguém vai sair daqui hoje, todo mundo vai dormir aqui, aqui na Netwing. Agora, se você quiser persuadir, você vai dizer, olha, quem ficar até as 10 da noite, nossa, vai vir um buffet aqui, que, ó, bom, não vou nem dizer o que é, mas vai ser bacana, vocês vão ter uma experiência. Então, isso é persuadir. Eu vou entender o que você me disse, eu vou aceitar, vou concordar e eu vou me convencer. Porque todo convencimento tem que ser autoconvencimento primeiro. Essa é a chave da persuasão. Se você não se convencer, você não convence ninguém. Não convence ninguém. Você vai sofrer, você vai, né, pular miudinho, vai fazer gravação de dentro do carro, que eu acho um absurdo. Todo influencer faz uma gravação de dentro do carro. Eu penso, qual o sentido disso, né? É. A E você sabe maioria. que é uma das coisas que mais dão resultado. As pessoas gostam de ver gravação Não, dentro as do pessoas carro, gostam, não, eu não sei por quê. as pessoas gostam demais do mesmo, mas que tipo de pessoa também? É aquela É, pessoa que vai engrossar a fileira, mas não vai dar nenhum resultado. Ela não vai dar resultado, ela só vai dar número, né? É como você falou na palestra, dá número, mas não dá valor, valor. Isso. porque valor é diferente de número, né? Valor não é só valor financeiro, valor é aquilo que a pessoa vai carregar pro resto da vida dela. Ela vai levar e vai dizer. Eu tenho uma coisa que eu falo para os alunos, geralmente no final do curso eu falo que nem o Milton Erickson. É a minha voz vai seguir você por onde quer que você vá. Vai ter um dia que você vai lembrar de uma coisa e dizer, mas a maluca falava isso, ela falava, né? Nossa, e não é que é assim mesmo? Não é que isso pode ser? E muitas vezes a pessoa não entende o que você está falando no começo, né? Então a ideia é essa, né? Eu acho que essa oportunidade que o NetWeaving está me dando de trazer esse valor, né, para os pequenos empresários é muito interessante, né? Porque eu só trabalhei com treinamentos e, conforme te falei, né, alunos em nível de gerência e tal. Então é fácil, né? Você trabalhar com eles é fácil, porque primeiro porque eles estão lá porque precisam, desesperadamente, né? Então eles se esforçam mais para aprender. Agora, quando você vê o pequeno empresário que está lá, desesperado, né? Com os cabelos em pé, não sabe para onde ele vai correr, não É isso sabe mesmo, como ele vai, perdidos. como que ele vai investir o dinheiro dele para ter um retorno bacana, né? Então, eu acho que ali eu vou poder me divertir bastante, vou realmente praticar o meu ócio criativo, vou ter grandes desafios, que às vezes pequenas verbas, né? O que eu posso oferecer com pequenas verbas? Mas sempre você pode oferecer alguma coisa que vai mudar a vida daquela pessoa, né, em termos de ser um empreendedor. Eu empreendo, Dorothy, desde os meus 28 anos. Tive um emprego só de carteira assinada e essa é uma experiência que eu gosto de contar. Eu tinha um amigo da Poli e ele era um pouco mais velho que a gente e, nossa, assim, um empreendedor, né, de muito sucesso, muito sucesso. Ele falava, antes dos 40 eu quero ter US$ 1 milhão. E bem antes ele teve, mas ele continuou trabalhando. Falou que queria ter e parava, mas não parou. E quando eu fui visitar a empresa dele, era um negócio suntuoso, né? Ele tinha ganho uma parcela lá na empresa. Ele se tornou sócio. Aí eu fiquei envergonhado e falei para ele, olha, puxa, eu também estou pensando em alugar um escritorinho, né? Sabia que eu era pequeno. Ele falou, não, não aluga não. O futuro é home office. Eu tinha 28 anos, você sabe que já faz muito tempo. E, então, muitos, milhares de anos-luz atrás, ele falou para mim, o futuro é home office. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar uma passagem, vai aos Estados Unidos comprar um fax. E por quê? Porque o preço da passagem e da viagem é o mesmo preço que você vai pagar o fax aqui de contrabando.
Então vai, se diverte, traz seu fax na malinha, e a minha vida mudou completamente através dessa fala desse rapaz, né? Quando ele falou para mim o que era o futuro do trabalho. E que realmente, e você sabe, home office é minha vida inteira, né? Inteira. Então, são pequenas coisas que mudam a vida da gente, sabe? Pequenas experiências. E uma coisa que ele falou, como é a sua rotina? Eu falei, eu ligo aqui, né? Fico esperando o telefone tocar. Não toca, eu vou limpar a janela, eu vou cozinhar o feijão. Não, 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 não. É expediente, minha filha. Você vai sentar no seu horário de expediente. E se o seu telefone não tocar, você vai pegar as páginas amarelas e vai fazer um telefone tocar. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu pegava as páginas amarelas e fazia um telefone tocar. Por isso que eu estou gostando tanto do Ruiz Ru. Para quem não sabe páginas amarelas, procure depois lá no chat GPT, no Google, entendeu? Mas o Ruiz Ru é exatamente isso. São as novas páginas amarelas. E não dá certo? Dá, você faz um outro telefone tocar. E isso é importante, né? Você não vai ficar lá o dia inteiro. Mas eu sempre falei para vocês, o segredo do NetWeaving é fazer o Ruiz Ru. É muito divertido. Eu tô, assim, amando. Eu acho divertido. Você conhece as pessoas, elas têm histórias sensacionais, né? Isso vai te dar um livro. Vai dar mais um. O que você lançou agora? Fala pro pessoal. Então, a gente lançou um livro chamado Treinamento Essencial. Esse livro surgiu de um manifesto, né? Porque eu fiquei cansada de ser mal atendida. Eu percebo que as pessoas estão lá vendo o celular, né? E foram 2 casos assim de mau atendimento. O primeiro foi que a gente estava num lugar que o atendimento estava péssimo e já na saída minha amiga pediu uma água, demorou. Ela chamou uma moça e disse assim, faz meia hora que eu pedi uma água, mocinha, pode ver lá? Aí a moça, em vez de falar, pois não, vou ver, ela disse assim, mas você pediu para mim? Você pediu para mim? Eu falei, gente, que nível de treinamento é esse, né? E outra foi que nós fizemos na mesma cidade, uma cidade famosa por causa de gastronomia, não vou falar o nome que eu sou amiga lá do prefeito e tal, não quero criar problema. Mas a outra foi lá também, nós pedimos um tipo de um produto, e quando nós pedimos, era um espetinho, vinha arroz, feijão e tal. E nós pedimos para uma amiga nossa, e quando ela chegou, serviram só o espetinho. Eu falei, gente, falta o complemento, né? O arroz e feijão. E o menino lá no tablet. Eu falei, gente, o espeto está esfriando. Aí eu levantei e fui falar com o dono. E ele falou assim, não, mas ele precisa dar baixa lá no tablet. Eu falei, não, onde que é a cozinha? Eu vou lá, porque é só pegar uma tigelinha de arroz com feijão, não estou pedindo, pra né? Fazer o arroz e feijão. Não, para fazer Isso o daí já deve virado, pronto. claro, enfiar numa tigelinha e entregar. Depois você resolve toda essa questão do dinheiro, do tablet, né? Então eu percebo que as pessoas estão muito atrapalhadas, sabe? E o treinamento é essencial, é como eu falei, se você não investir nas pessoas, o seu negócio vai afundar. Ele pode ser o melhor de todos, mas ele afunda, porque as pessoas são o seu diferencial. É isso aí. Olha, gente, ela já respondeu o que ela está fazendo aqui dentro do NetWeaving. Deixa o jornalista falar, eu também, minha filha. E olha, você que está aí assistindo a gente, está ouvindo a gente, esse papo delicioso que eu estou tendo com a Regina. Eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso grupo, para conhecer o nosso projeto. A gente tem reuniões online, reuniões com especialistas, com gente assim muito legal, com profissionais maravilhosos. Eu sou suspeita a falar, mas nós temos vários podcasts, você pode assistir vários podcasts e entender essa paixão que eu tenho pelo grupo, essa paixão que eu tenho pelo projeto, que são especialistas como a Regina Azevedo. E vocês vão se apaixonar o tanto que eu sou apaixonada por todos eles. E eu convido vocês a conhecerem um pouquinho do que a gente faz todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Temos para todos os horários, e pessoas que podem nos conhecer a todos os horários, e eu convido vocês a virem nos conhecer, tá bom? Rê, obrigada de coração. Obrigada a você, obrigada pelo convite, né, pela insistência,
Eu fugia de networking que nem o diabo da cruz e você acabou me persuadindo a participar e olha a diversão que está sendo isso. Está sendo muito ótimo, legal. ótimo. Está sendo muito legal também a experiência. É isso aí, gente. Obrigada por tudo. Encontro vocês no próximo SofaCast oficial. Até lá.